Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, tá? Eu sou a Stephanie, estudante de Fonoaudiologia do segundo semestre, e você está ouvindo o Entre Neurônios e Palavras. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre neurolinguística, um tema fascinante que conecta linguagem e cérebro. E para falar sobre isso de um jeito bem especial, convidei a fonoaudióloga Silnaira Bida. Então, aumenta o volume e vem curtir essa conversa com a gente. Silnaira, para começar, como você explicaria de forma simples o que é neurolinguística e por que ela é importante para a fonoaudiologia? Então, a neurolinguística, ela é o complemento, né? Ela é, na realidade, a ciência que vai estudar tudo, né? Porque a neurolinguística, ela vai trazer toda a relação do cérebro humano com a capacidade linguística, né? Com a capacidade da aquisição da linguagem. Nisso a gente vai estudar os transtornos de linguagem, os distúrbios de linguagem, a gente vai estudar qual lesões nós temos no cérebro que pode causar um problema da linguagem, né? No caso, que são as afasias, que geralmente a área comprometida é a área de Broca, né? E aí nós temos alguns tipos de afasias, né? E a afasia que a gente tem são conhecidas como a emissiva e a expressiva, que na realidade é a de Broca ou a de Wernicke, né? Que são as que provavelmente vocês estão estudando agora. E elas podem ser também afasias mistas, né? Então, assim, em poucas palavras, a neurolinguística é super importante para a fonoaudiologia, porque é a fundamentação, né? Onde a gente vai entender todos os mecanismos cerebrais que estão envolvidos nos distúrbios de fala e de linguagem, e daí a gente vai conseguir nortear qual o plano de tratamento, qual o melhor protocolo de avaliação, qual é, e chegar num diagnóstico, né? E é mais ou menos isso. Para não confundir, qual é a diferença entre linguagem, fala e comunicação? Vamos lá. Comunicação. Comunicação é toda forma que a gente vai ter de socialização, né? Então, a comunicação vai desde as expressões faciais, gestuais, a forma de eu chegar e puxar alguém e conseguir o que eu quero, desde uma criança se jogar no chão e expressar suas emoções daquela forma. Então, ela está se comunicando. Ali é uma forma dela se comunicar. E sem falar nas outras formas de comunicação alternativa que hoje a gente tem que facilitam também a questão de quem não é verbal ou de quem não enxerga, que são formas de comunicação também. E a linguagem, ela é o desenvolvimento simbólico, né? Então, são os códigos, são os símbolos que nós utilizamos para nos comunicar. Como o cérebro de uma criança se organiza para aprender a linguagem desde os primeiros anos de vida? A criança, ela vai aprender a partir da detectação sonora. Então, ela tem um feedback auditivo, né? Então, começa com sons guturais, começa com os feedbacks, o feedback do balbucio, e ela começa com aqueles sonzinhos, e o adulto, a questão da socialização com a outra pessoa, vai dar o significado. Então, por exemplo, o adulto chegou, olhou e disse assim: ah, ele emitiu papai, ele está falando papai, e teve a atenção. Então, aí começa a comunicação entre eles. Então, começa a socialização, né? E daí vem os significados e vai tendo toda a questão do desenvolvimento do inventário de linguagem dessa criança. O que é neuroplasticidade
e como ela ajuda no aprendizado da linguagem. A neuroplasticidade, ela é quando o sistema nervoso central está criando redes, vamos dizer assim. Então, ele está se conectando, ele está se organizando, levando essas informações. Então, quanto antes a gente começar a estimular essas crianças, antes mesmo de 12 meses, ela vai ter maior desenvolvimento de fala, ela vai ter maior desenvolvimento verbal, né? Quais fatores, como genética ou ambiente, mais influenciam para que o desenvolvimento da linguagem aconteça de forma normal? O que é que a gente espera, quando é que a gente espera que pode vir a ter um atraso de desenvolvimento da linguagem, entendeu? Então, vamos dizer, em caso de prematuridades, em caso que aquela gestação foi mais complicada, aquele adulto usou muito antibiótico, usou muito medicamentos, então já é um sinal de alerta para a gente. As questões genéticas, que a gente já vai sinalizar para ter atenção, em caso de crianças, de famílias que já têm síndromes, em caso de família que a gente já tem diagnósticos de TEA, atraso do desenvolvimento de linguagem, aí vai para a questão também fisiológica, perda auditiva, freno lingual, então eu vou ter interferência na fala. Quais são os distúrbios de linguagem mais comuns quando existe uma lesão no cérebro, como no caso das afasias? Quais são os distúrbios de linguagem mais comuns quando existe uma lesão no cérebro, como o caso das afasias? Então, assim, geralmente as lesões, né, geralmente são na área de Broca e de Wernicke. Eu posso ter a alteração só de motor, eu posso ter ela expressiva, ou eu posso ter essa afasia mista, né? Então, afasia é quando há uma lesão, né? Então, quando há uma lesão no nosso cérebro, em uma das áreas, né? E quando é que pode vir a acontecer? Em caso de um AVC, em caso de um traumatismo craniano. Então, pode acontecer em casos de questões de demências. A disartria também é por questões de alguma lesão que teve, né? De um AVC que teve. Então, ela vai trazer uma lentidão, uma fraqueza muscular, tá? Então, também relacionada à questão da, das demências ou também da idade, tá? E a questão da apraxia de fala realmente é a história do distúrbio neurológico, né? Então, a criança ou o adulto, ele entende, só que aí, quando ele vai mandar o comando motor, o meu cérebro não consegue enviar essa ordem para os meus músculos. Então, essa ordem motora não chega, tá bom? Pode estar associado, sim, a questões de lesões, né, AVC, TCE, mas o que a gente fala mais sobre a apraxia é relacionada à apraxia infantil, que são as das síndromes, ou relacionado à TEA, que é a mais conversada, né? Quais sinais de alerta fazem você suspeitar de um problema neurolinguístico? Os sinais de alerta sempre vão ser o atraso desse desenvolvimento de linguagem, né? Então, desde que uma criança demora a fazer o balbucio, está demorando a falar as primeiras palavras, ou uma criança que foi muito exposta à tela, ou casos hereditários da família, a gente já fica em alerta que pode vir a ter uma alteração ou um atraso de linguagem, um distúrbio de linguagem, né? Que tipos de testes ou avaliações são usados para investigar como está a linguagem no cérebro? A gente faz
alguns testes de desenvolvimento de linguagem, como no caso infantil, a gente faz o ADL, a gente faz o ABFW, a gente faz o checklist de AFI, que é o checklist de apraxia. Então, existem vários testes que vão nos nortear. No caso de afasia, eu utilizava muito a Boston e a Montreal. Eram alguns que a gente sempre utilizava. Uma coisa que não pode deixar de fazer também é a avaliação do sistema estomatognático, tem que ser feito ele como um todo, para ver como está toda a estrutura. Então, lábio, língua, cavidade oral, tônus muscular. Então, tudo isso tem que ser avaliado também. De que forma exames de imagem, como ressonância magnética, ajudam na avaliação feita pelo fonoaudiólogo? Os exames de imagem vão ser de relevância para a gente ver onde foi a lesão, né? Em casos de criança, da maioria das vezes, quando é relacionado à TEA, relacionada à apraxia, não existe exames de imagem que vão nos ajudar. Então, os exames de imagem muitas vezes são utilizados para a gente ir descartando outras patologias, né? Outras questões de síndromes associadas. Mas o diagnóstico, ele é clínico. O diagnóstico, tipo de apraxia de fala, é feito pelo fonoaudiólogo por meio de protocolos de avaliação. Quais estratégias de terapia costumam dar mais resultado em casos de afasia? Intervenção e reabilitação. Na afasia, atualmente eu trabalho pouco com a afasia, né? Atualmente eu trabalho mais com a questão da apraxia. Porém, o prompt ele pode ser utilizado em ambos, né? O que é o prompt? É um método ouro de ponto motor. Então, eu consigo produzir, mostrar para o meu paciente onde é o ponto motor que ele precisa alcançar para fazer aquele som, para desenvolver aquele som, né? Então, o prompt, ele realmente é muito legal. Nós temos outros métodos, mas eu acho que o mais relevante seria o prompt. E também, em alguns casos, a gente começa a trabalhar a comunicação alternativa, que ela pode ser de baixa tecnologia, que ela vai desde uma prancha a um PEX ou um pod, se bem que o pod é um sistema robusto de comunicação, tá? Eu posso até mandar já uma foto para vocês disso. E também a gente tem o de alta tecnologia, que é onde a gente usa softwares ou aplicativos em tablet, né? Que no caso, o que é que eu uso aqui? Quando o sistema é Android, eu uso o Asterisk. E quando o sistema é iOS, a gente usa o TD Snap. Tá? O que é que a gente faz nele? A gente faz uma aplicabilidade do PEX ou do Pod nele, né? Mas o que é mais interessante? A questão do manuseio dessa criança. Então, eu gosto muito de trabalhar com alta tecnologia. Como a abordagem muda quando o paciente é criança ou adulto? A abordagem ela vai mudar sim, totalmente, de uma criança para um adulto. Logo, a gente tem que a criança a gente vai muito pela via do lúdico, né? A gente vai muito pela questão de sempre ter essa abordagem mais lúdica. O adulto, a gente tem que verificar, fazer uma anamnese muito bem feita, ver como era a vida daquele adulto, com que ele trabalhava, para a gente também não nortear, não fazer um protocolo de intervenção sem sentido. Aí, no caso, não vai ter prazer para aquele adulto, entendeu? Então, a gente tem que ir em cima sempre da realidade do paciente. Então, assim, não adianta, tipo, uma criança tem aversão por palhaço, eu não entender isso e trazer para a terapia isso, não. A gente vai trabalhar de outra forma, o psicólogo que vai trabalhar, digamos assim, né? Então, a gente tem que fazer sentido essa terapia
Os métodos, eles podem se completarem, tá? Mas existe também alguns protocolos bem interessantes para a fase adulto, de terapia cognitiva, de terapia executiva, tá? Você pode compartilhar um caso que te marcou de reabilitação de linguagem depois de uma lesão cerebral? Eu tenho sim alguns casos de reabilitação, de lesão, que eu tive resposta muito, muito boas, mas um caso que me marcou muito é relacionado ao TERA, né? Então, uma criança que já tem uma idade mais difícil de trabalhar, que é uma criança de 10 anos com diagnóstico de síndrome de Down. E eu já vinha com síndrome de Down, apraxia de fala. Ele já vinha em tratamento comigo, mas parava, ia para outros profissionais e depois retornava. E dessa última vez que ele retornou, a gente começou a procurar uma forma de comunicação para ele. Eu pensei várias vezes em ir para alta tecnologia, né, para ir para um PECs no tablet, mas me veio a ideia de fazer o TERA, o intensivo de fala nessa criança. Era uma criança que ela verbalizava pouquíssimo, que comunicava-se mais por gestos e por expressões faciais, que se fazia entendido dentro do dia a dia dele. E eu fiz apenas 3 teras nele, eu não fiz o protocolo completo. Hoje nós temos um inventário de mais de 40 palavras. Essa criança, ela fala frases simples e iniciando frases complexas. Hoje, a dificuldade que eu tenho maior dessa criança não é nem com relação à apraxia de fala dele, e sim é a questão comportamental dele. Então, eu lembro-me bem que eu estava com os pais e disse a ele: olha, eu não tenho literatura falando sobre a intervenção do TheraSuite em crianças com síndrome de Down, mas eu queria que vocês me permitissem que eu fizesse esse protocolo nele. E foi muito prazeroso ver o resultado, está sendo muito bom ver o resultado. E é muito emocionante. Quem está me ouvindo já deve estar chorando, né? Chegamos ao fim de mais um episódio do Entre Neurônios e Palavras. Espero que você tenha curtido esse bate-papo sobre neurolinguística e que as explicações da fonoaudióloga Silnaira Bida tenham esclarecido as suas dúvidas. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio. Tchau!